Boas-vindas ao primeiro episódio da Audioteca do Catolicismo Comum. Nesse primeiro episódio estaremos vendo sobre o autor e o primeiro capítulo de nosso catecismo do Bispo da Prelásia de São Félix, Dom Pedro Casaldáliga. Então acomodem-se, peguem os seus crucifixos, os seus terços e vamos lá. Dom Pedro Casaldáliga nasceu em uma família de agricultores em Barcenere, na província da Barcelona, na Espanha. Foi membro da Congregação Clarentiana de 1943 e ordenado sacerdote em 31 de maio de 1952 em Montjuïc, Barcelona. Após ser nomeado, trabalhou como professor em uma escola clarentiana em Barbados. Foi assessor dos cursinos da cristandade e foi diretor da revista Íris. Em 1968 veio para o Brasil para estabelecer uma missão clarentina no estado do Mato Grosso, uma região com alta concentração fundiária, marginalização social e analfabetismo. Deparou-se com a situação extremamente precárias desde o início de sua visita, como encontrar 4 bebês mortos em caixa de sapato em frente à sua casa no primeiro dia. Em sua obra Escravidão e Feudalismo no Norte do Mato Grosso, Casaldáliga denunciou as circunstâncias da área quando foi nomeado administrador apostólico da Prelásia de São Félix do Araguaia em 1970. Em 1971, o Papa Paulo VI nomeou bispo da mesma região devido ao seu método de evangelização não colonialista, que se concentrava na promoção humana e na defesa dos direitos humanos dos mais pobres. Casaldáliga, seguidor da teologia da libertação, seguiu práticas incomuns para um bispo, como o uso de símbolos e trajes não convencionais. Participou da fundação do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e da Comissão Pastoral da Terra, o CPT, na década de 1970. Enfrentando ameaças de detenção, Casaldáliga manteve suas convicções firmes. Casaldáliga e o padre jesuíta João Bosco Pedúnio Pureni morreram em 1976 durante um encontro com a polícia. Casaldáliga foi alvo de 5 processos de expulsão do Brasil durante a ditadura militar, segundo defendido por pessoas como Dom Paulo Evaristo Arnes e o Papa Paulo VI. Em 1944, ele apoiou a revolta do México de Chipatas. Em 1999, expressou seu apoio à Revolução Cubana. Devido à doença de Parkinson, Casaldáliga renunciou à Prelásia de São Félix do Araguaia em 2005. O Papa João Paulo II aceitou sua renúncia. Ele continuou a falar sobre assuntos sociais, políticos e religiosos mesmo após a sua renúncia. Devido aos problemas respiratórios causados pela doença de Parkinson, Casaldáliga faleceu em Batatais em 8 de agosto de 2020, aos 92 anos. Seu corpo foi enterrado no cemitério Carajá, às margens do rio Araguaia, em São Félix do Araguaia. Nosso Catecismo, por Dom Pedro Casaldáliga, Bispo da Prelásia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Apresentação. As pessoas gostam do catecismo. Foi no catecismo que aprenderam a conhecer a Deus, a rezar. Foi no catecismo que começamos a ter amizades com Jesus. A Bíblia é o livro do povo de Deus. O catecismo é como uma cartilha. Nele, as pessoas encontram resumidos os principais temas da nossa fé, algumas das palavras mais importantes da Bíblia e os eventos mais significativos da vida de Jesus. É necessário conhecer e viver o catecismo. Conhecer o catecismo é começar a caminhar pela vida iluminada com Deus. Mas não devemos nos contentar apenas em saber de cor. É necessário conhecer e viver o catecismo. Conhecer e viver o Evangelho. Conhecer o projeto de Deus, que é o reino. E trabalhar pelo reino até a morte. Este nosso catecismo apresenta, em primeira parte, o credo, explicando o que devemos crer. Segunda parte, nossa lei, como devemos viver. Terceira parte, nossa oração, como devemos rezar. Cada tema tem o mesmo esquema de desenvolvimento, realizado em 3 momentos ou passos. 1. A explicação do tema. 2. Em seguida, palavras escritas em letras grandes. Essas palavras são para serem memorizadas. São como o resumo, o fundamento. Os mais velhos e até as crianças devem aprendê-las. 3. Há perguntas para a reflexão da comunidade. 4. No final, sugere-se um momento de oração e louvor. As principais orações da terceira parte também devem ser conhecidas por todos. O melhor catecismo é a família e a comunidade.
Isso significa que o melhor catecismo não é um livro. O melhor catecismo é a família cristã e unida. O melhor catecismo é a comunidade, sincera em sua fé, participativa nas celebrações e corajosa nas suas lutas. Cada um de nós deve ser, para os irmãos, um catecismo vivo, como Jesus é o catecismo do Pai, como Maria e os apóstolos são os primeiros catecismos de Jesus. O que as pessoas creem, falam e fazem. A fé que temos no coração deve ser manifestar por meio de nossa vida. Nós devemos ser como Jesus, a luz do mundo. Pedro Casaldáliga, bispo da Pelásia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Primeira parte. Nosso credo. Capítulo 1. Cremos em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Existem apenas um Deus verdadeiro. Nós cristãos acreditamos que há apenas um Deus verdadeiro. Acreditamos que este Deus é único, mas se manifesta em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um único mesmo Deus. O Pai eterno é Deus. O Filho que se tornou homem e é chamado Jesus é Deus. O Espírito Santo enviado a nós pelo Pai e pelo Filho também é Deus. Um só Deus em 3 pessoas. A este Deus chamamos Santíssima Trindade. Ninguém está capacitado para compreender e explicar totalmente o que é a Santíssima Trindade, pois Deus é infinitamente maior do que nós. Por isso, nos referimos ao mistério da Santíssima Trindade. Jesus nos revelou que a vida de Deus se manifesta na Santíssima Trindade. Ninguém poderia descobrir por conta própria como é a vida de Deus. Foi Jesus que nos revelou. Ele disse: eu e o Pai somos um só. João 10:30. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. João 14:26. Veja os capítulos 14, 15 e 16 de João. Vão e façam discípulos de todos os povos. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Deus é a comunidade mais viva. O mistério da Santíssima Trindade revela que Deus é uma comunidade muito unida, tão unida que, sendo 3 pessoas distintas, são ao mesmo tempo um único mesmo Deus. Devemos viver unidos como a Santíssima Trindade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou para vivermos em comunidade, uma comunidade muito unida no amor, todos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Os primeiros cristãos formaram uma comunidade tão unida que todo o povo os admirava. E por isso eram estimados por todos, como diz Atos 2, 42 ao 47. Eles, de fato, viviam de Deus, viviam como a Santíssima Trindade. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, através de nossas vidas e comunidades, a união da Santíssima Trindade deve se manifestar. Então devemos lembrar, existe apenas um único Deus verdadeiro, um único Deus em 3 pessoas. Jesus nos revelou que a vida de Deus se manifesta na Santíssima Trindade. Devemos viver em união com a Santíssima Trindade. Reflexão em comunidade. Quais sinais de desunião e divisão existem em nossa comunidade? Quais fatos ou sinais de unidade e fraternidade podem ser observados na comunidade? O que estamos fazendo como cristãos para que nossas vidas revelem melhor que Deus é a comunidade? Oração. Que é crença de Cristo Jesus, o Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. 2 Coríntios 13:14.